Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo ao live Relações com Alma. Eu sou a Ciel Gomes, a tua psicóloga de Relações com Alma. E se calhar já costumas acompanhar os nossos direitos às quintas-feiras, 21h30. Hoje gostava de pedir-te que partilhasses este live, porque vamos falar de algo que incomoda, perturba, afeta a vida de cerca de 578 mil portugueses. Pois é, são estes os casos de depressão que estão diagnosticados no nosso país. E não estamos, se calhar, a abarcar todas as situações, porque há, de facto, muitas pessoas que se deparam com esta perturbação emocional. Por isso, já falei anteriormente noutro live, há 2 anos, vê bem, acerca da depressão, mas resolvi voltar a este tema, porque esta é uma época do ano em que há muitos casos de depressão. Então, é muito importante que tu partilhes este live, porque nunca é demais falar acerca das perturbações emocionais, ou seja, da saúde mental ou da doença mental. Existem ainda muitos preconceitos, muitos estigmas em torno deste tipo de perturbações. E isso pode ter consequências graves, nomeadamente muitas situações que não são detectadas, que não são devidamente tratadas e que por vezes se agravam. Então, ao partilhar este live, estás a permitir que outras pessoas, que se calhar tu nem imaginas que vão encontrar esta publicação na tua wall, no teu Facebook, possam talvez encontrar a força para fazerem algumas alterações na sua vida ou para procurarem ajuda. Por isso é mesmo muito importante que tu partilhes este live, está bem? Na tua wall, com os teus amigos, onde tu achas que deves fazê-lo. Então vou aqui só espreitar para ver se estou a chegar à tua casa nas melhores condições, onde quer que tu estejas. E vou dar aqui também as boas-vindas habituais a quem já está aqui comigo. Olá, Manuel Peixoto, bem-vindo, do Braga, Barcelos, não é? Olá, Sílvia, boa noite, Sílvia, beijinho para ti. Andreia, grande beijinho, Princesa Andreia. Fernanda Ferreira, muito bem-vinda também. Bem, então, nas semanas anteriores estive a refletir contigo em torno de temas mais relacionados com a busca de trabalho, a luta por objetivos. Hoje vamos debruçar-nos acerca deste tema sério que é tenho depressão. E repara que eu digo tenho depressão e não sou deprimido. Bem, parece algo semelhante, mas não é. Quando alguém se apresenta dizendo que é o João, a Maria, o Manel e sou deprimido, isso significa que para aquela pessoa o estado de depressão, que eu tenho sempre o cuidado de sublinhar que é um estado, é qualquer coisa para aquela pessoa que é como se fosse uma característica. A pessoa é loira, é morena, é branca, é negra, enfim, e é deprimida. Então isto parece, parece semântica, não é? Parece uma questão de gramática, mas não é. Tem a ver com a forma como muitas vezes os diagnósticos são passados às pessoas, seja pelos médicos, seja por outros técnicos que intervenham nesta área. Então, se tu estás a passar por uma fase depressiva, e repara que eu digo fase depressiva, quer dizer que vai passar, é uma fase. Se tu estás a passar por uma fase destas, começa já a olhar para a forma como tu dizes as coisas, como é que tu falas acerca daquilo que te está a incomodar. Porque se tu entendes que és uma pessoa deprimida, provavelmente tu consideras que isso é qualquer coisa que vais carregar para o resto da vida. Bem, se tu considerares que é um estado, algo temporário, como estar ou ser doente, não é? Eu posso ter uma determinada doença num período da minha vida e isso não faz de mim uma pessoa doente, porque vai passar. Então, há aqui logo qualquer coisa importante para tu reparares. Como é que tu te referes
caso estejas numa situação destas, ou tenhas estado, como é que tu te referes a ti? Tu tens depressão ou tu és deprimido ou depressivo ou depressiva? Ok, então o que é isto de ter depressão? A depressão é muito mais do que apenas uma tristeza. Sentir tristeza é algo que todos nós sentimos em determinados momentos da nossa vida. A tristeza é uma das emoções básicas e, portanto, existe como possibilidade para nós podermos elaborar as situações que nos provocam sofrimento. Seja a perda de alguém, seja o fim de um relacionamento, seja um emprego que deixa de o ser porque a empresa vai fechar ou a empresa já não quer contar com os nossos serviços. E não estávamos a contar com isso, gostaríamos de lá continuar. Então, podemos realmente ficar num estado de maior tristeza que se prolonga, não é, ao longo do tempo e só assim, preenchendo determinados critérios, é que nós vamos dizer que a pessoa tem depressão, está bem? Não é aquela tristeza que sentimos 2 ou 3 dias porque nos aconteceu uma situação menos boa e, na verdade, a nossa vida continua exatamente igual. Isso é tristeza, é normal, é adequado que assim seja. Quando é que nós consideramos que estamos perante uma situação de depressão? E, claro que não dispensa sempre o diagnóstico feito por um técnico da área da saúde mental. Um psicólogo da área clínica ou um psiquiatra. São as pessoas mais capacitadas para fazer esse diagnóstico. Tá bem? Então, o que hoje vou falar contigo não retira a importância determinante de tu consultares um técnico para realmente perceberes se aquilo que tu sentes é aquilo que te parece ser ou se é outra coisa qualquer. De qualquer forma, o meu objetivo é que tu percebas se realmente há necessidade de procurares ajuda ou se conheces alguém que está numa situação como esta e poderás eventualmente ajudar essa pessoa a procurar a ajuda que ela precisa. Então vou aqui espreitar os teus comentários. Olá, Sónia Carvalho, beijinho! Não faz mal, Sónia, tudo certo. Olá, Maria, beijinho para Lisboa, Maria Alves, obrigada, Maria Alves. Então, como estava a dizer, partilha este live, porque ele pode ser útil a pessoas que tu nem sequer imaginas. Bem, então vamos aqui caracterizar o estado depressivo. Quando a pessoa entra num estado de tristeza que se prolonga ao longo do tempo, faz com que sinta apatia, ou seja, não há prazer ao realizar as tarefas do nosso dia-a-dia. Vamos imaginar que tu gostavas muito de ir ao ginásio, passear na natureza, tomar aquele cafezinho com a amiga e, de repente, passam-se dias e dias em que tu não tens vontade de fazer nada disso. Só queres fechar-te em casa, no escuro, muitas vezes lidar com a luz, com a luminosidade, com os barulhos, passa a ser qualquer coisa muito difícil. Queres isolar-te, não queres estar com outras pessoas, não tens prazer no teu trabalho e até havia coisas que tu gostavas. Perdes realmente esta ligação com o mundo à tua volta. Há também muitas vezes o sono a ser afetado. Ou só queres dormir, ou passas horas e horas sem conseguir dormir, numa agitação. Por vezes também surge irritabilidade, uma enorme irritabilidade, uma enorme intolerância. Pode acontecer que a pessoa tenha falta de apetite, ou seja, não tem vontade de comer nada, ou o contrário, está bem? Um apetite voraz que leva tudo à frente. Então, as várias dimensões da vida da pessoa vão ser afetadas. O trabalho, a família, os amigos, seja lá o que for. E vou aqui espreitar novamente. Olá, Paula, grande beijinho. Olá, Joana, beijinho, estás aí hoje? Muito bem. Olá, Sandra, beijinho para os Açores, para a horta, não é, Sandra Isabel de Tencourt? Conceição Silva, falamos há pouco, não é? Já está cá comigo, muito bem, bem-vinda, muito bem-vinda. Bem, então, como te estava a dizer, esta tristeza extrema começa a afetar as várias dimensões da tua vida. Não é apenas um dia em que estás menos bem, algo menos bom que te aconteceu e tu te sentes, enfim, um pouco revoltado, um pouco triste. É preciso muito mais do que alguns dias de tristeza, 2, 3, 4, 5 semanas, um mês,
em que estes sintomas se mantêm e em que tu não consegues realmente reagir para podermos considerar que poderás estar com depressão, está bem? Bem, quimicamente no nosso cérebro há determinados neurotransmissores que vão estar em baixa quando nós estamos deprimidos. Então, de facto, verifica-se que há baixa da serotonina, da noradrenalina, da dopamina e aumento de quê? Das hormonas relacionadas com o stress, nomeadamente o cortisol, não é? Que as pessoas que estão muito ansiosas muitas vezes têm esses níveis elevados de cortisol. Porém, a maior parte dos tratamentos que são feitos são levados a cabo por médicos de família que tendem a tentar fazer o seu melhor, claro está, mas que muitas vezes passam logo para a medicação, porque veem que a pessoa não está a dormir bem, em vez de eventualmente recomendarem que o paciente procure uma ajuda mais especializada para que não tenha logo que entrar nos químicos, não é? Mas o que é mais rápido e mais fácil, de facto, é fazer medicação. A medicação, há situações em que ela é essencial, está bem? Porém, não é a medicação que vai fazer com que tu consigas lidar melhor com a perda de emprego, nem com o fim do teu casamento. Não é a medicação que vai resolver isso. O que é que a medicação vai fazer? Vai procurar reestruturar os níveis químicos, vai fazer um equilíbrio químico do teu cérebro. Porém, se tu continuares a viver da mesma forma, e se calhar a tua depressão é um sinal de que tu precisas de fazer algumas mudanças na tua vida, não é? Se tu continuas a viver da mesma forma, a viver do passado, não é? Porque diz-se muito que a depressão é excesso de passado, viver a olhar para trás, para aquilo que já lá vai, com culpa, a lamentar o que já passou. Então, se tu vives dessa forma, o que é que vai acontecer? Até podes, em termos químicos, ter o teu cérebro apto para melhorares, só que sem um acompanhamento que te permita trabalhar recursos, saberes o que está por trás, não é? Os motivos que justificam esse teu estado, sem fazeres esse trabalho e sem perspectivares o futuro e aprenderes a viver no agora e também a idealizar planos para o futuro, o que vai acontecer é que tu podes permanecer nesse estado depressivo durante anos. E eu conheço pessoas que passaram anos deprimidas. E não são assim tão poucas, não é? A depressão e a ansiedade são as perturbações mais comuns no nosso país. E Portugal lidera em termos de depressão e de ansiedade, porque são muitas vezes associadas estas duas perturbações. Então vou aqui espreitar os vossos comentários. Ok, Sónia, já passaste por lá e já superaste. Muito, muito bem. Obrigada, Andrei, por partilhares. Sandra, é isso mesmo, não é? Na Horta, muito bem, bem parecia, Açores, muito bem. Então, partilha na tua wall, porque é importante falar sobre este tema para que as pessoas percam a vergonha de procurar ajuda. Ainda há muitas pessoas que se refugiam, que se isolam, evitando procurar ajuda porque temem não serem levadas a sério. Então, a perturbação emocional é como qualquer outra perturbação. Agora, precisa de ser entendida como transitória, ou seja, como algo que pode ser tratado e superado. É um sinal de que há algo que não está bem e quando nós nos permitimos aprender aquilo que precisa de ser aprendido, então a depressão vai deixar de estar connosco porque já foi cumprida a missão que ela tinha. Já foi feita a aprendizagem necessária para que possamos prosseguir na nossa vida, idealizar, fazer planos e viver também com mais satisfação no momento presente. Algo muito preocupante e que por vezes acontece, porque a depressão não é só característica da idade adulta, existe na infância, na adolescência e, claro, na idade adulta, para além também de existir nos idosos. A depressão muitas vezes arrasta-se por tanto tempo ou atinge uma gravidade tal
que as pessoas têm ideias relacionadas com a morte. E estas ideias relacionadas com a morte são muito complicadas na medida em que podem levar a pessoa a sentir-se de tal maneira aprisionada, de tal maneira sem esperança, que pode levar ao suicídio, não é? Então é muito importante que levemos a sério a perturbação emocional como uma perna partida, como um problema cardíaco, como qualquer outra situação, está bem? Porque quando a mente não está em equilíbrio, ela vai afetar o funcionamento de todo o nosso corpo. Todos sabemos, ou se calhar tu já saberás, que o nosso sistema imunitário, que nos defende das doenças, fica em baixo, fica debilitado quando nós estamos deprimidos. Então, esta é uma questão importante. Não devemos descurar, não devemos desvalorizar. Claro, com isto eu não estou a dizer que qualquer tristeza que tu sintas deves ir a correr procurar ajuda técnica. Claro que não. Só se essa tristeza se prolongar no tempo, só se tu perderes o gosto pelas tuas atividades habituais, só se tu começares a isolar-te, só se realmente o teu sono ficar afetado, o teu apetite, as várias dimensões da tua vida começam a ficar afetadas, algo não está bem, então aí sim precisas de procurar ajuda, mas ajuda de alguém que saiba entender aquilo que se está a passar contigo e não alguém que te vai ainda confundir mais. Muitas vezes as pessoas, quando estão com um humor depressivo, não são permeáveis a abordagens do género vai apanhar sol, vai dar uma volta, isso vai passar, porque, antes de mais, elas precisam de ser compreendidas, precisam de ser ouvidas. Mais tarde, quando estiverem preparadas para agir, para dar o salto, porque se elas conseguissem agir, não ficavam deprimidas, está bem? Então, não é só, vai lá, empurra a pessoa pela porta fora para ir passear, achando que estás a ajudá-la a melhorar o seu estado. Não, era fácil se fosse assim, está bem? Ela precisa de entender, perceber, ser compreendida e só depois é que ela poderá querer agir para alterar a sua situação, está bem? E deverá então procurar um especialista nesta área, um psicólogo da área clínica que esteja orientado para o tratamento psicoterapêutico e poderá ser também um psiquiatra, porém sem a vertente de psicoterapia, sem que haja todo um trabalho em torno do que está na base, como é que a pessoa se sente, dotá-la de ferramentas para que ela possa no futuro lidar com a sua vida. Sem este trabalho ser feito, só a medicação, como já te disse anteriormente, não vai resolver a situação, tá bem? Vai manter os sintomas adormecidos, o que não significa que se esteja a resolver a situação, porque apenas deixamos de gritar de dores, mas ficamos anestesiados. E, como te disse, conheço muitas pessoas que o fizeram, que ficaram anos a fio anestesiados, que não se aperceberam de que os filhos já tinham crescido, não testemunharam, enfim, os primeiros passos dos netos, nada, apesar de estarem a viver na mesma casa. Portanto, não é, de facto, a solução. Qual é a solução? Se há necessidade de fazer medicação, há também que conjugar, e os estudos recentes mostram isso, conjugar com terapia, está bem? Conjugar com psicoterapia. E essa psicoterapia deve ser ajustada, adequada e direcionada para aquilo que são os sintomas e a origem do problema, está bem? Então vou espreitar aqui os vossos comentários. Susana, já passaste por situações parecidas também e as meditações e o retiro ajudaram. Ok, muito bem. É verdade, quer nas minhas consultas, quer nos nossos retiros e também nas nossas meditações, é possível trabalhar a nossa mente. Então, nas consultas eu ajudo-te a sair desse estado, para que tu depois possas ter clareza mental e emocional também, para começares a andar para a frente. Todo o trabalho de passo a passo tem que ser dado pela própria pessoa. Agora, muitas vezes
a vontade, a força de vontade não existe, porque há um enorme peso que está a ser carregado às costas. Às vezes tem a ver com culpa, às vezes tem a ver com o que eu deveria fazer e não faço, uma série de possibilidades. Ou até, às vezes, um luto que se tornou patológico e se arrasta anos a fio. Bem, então, de facto, Susana Silva, e obrigada por teres comentado, os nossos retiros fazem com que os recursos internos de cada uma das pessoas que se entregam a 100% possam vir cá para fora, porque nós acreditamos que existe em cada ser humano, em cada pessoa, existe em ti a potencialidade, a capacidade para tu te reinventares, independentemente de teres 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Para isso, precisas de ter a vontade e a ousadia de te colocar nas situações e depois participar, como estás a fazer aí desse lado agora, está bem? Tiveste a ousadia de querer vir espreitar este live e participar nele, comentar, falar um pouquinho de ti. Olá, Sílvia. Ok, Sílvia. Muito bem. Então, como é que nós podemos identificar possíveis sinais de que outra pessoa está com depressão e é grave, podendo até pôr termo à sua própria vida? Sílvia, não é fácil porque muitas vezes a pessoa esconde isso, está bem? Esconde muito aquilo que está a sentir. Porém, se nós notamos que há uma mudança muito grande no comportamento daquela pessoa e não encontramos motivos, pelo menos aparentemente, não é? Para que tal aconteça, isso é sinal para ficarmos atentos. Vamos imaginar que eu tenho uma amiga, trabalho com ela e ela costumava sair, vir, estar muito participativa nas atividades e não porque arranjou nenhum namorado, não porque casou, não porque não há nenhum motivo desse género, ela deixa de aparecer. Anda cabisbaixa, sempre a olhar para o chão, o trabalho que ela faz cada vez tem menos qualidade, está a faltar ao trabalho de volta e meia e não era habitual, já não se junta a nós para o almoço, lá no trabalho. Portanto, há aqui um conjunto de sinais. O que é que deve ser feito? Se tu tiveres proximidade com essa pessoa, podes falar com ela, perguntar-lhe se ela quer a tua ajuda, se algo se passa, e se ela tiver a abertura para te contar, tu poderás recomendar um técnico, está bem? Ou perguntar se ela conhece alguém e se quer que tu vás lá com ela, caso seja tua amiga, uma pessoa mais próxima, ok? Então, há alguns sinais que têm a ver com a mudança dos comportamentos. Isto não quer dizer que todas as pessoas que fazem o que eu descrevi que tenham ideias de suicídio. Não, não quer dizer. Mas muitas pessoas que têm ideias de suicídio começam a mostrar comportamentos diferentes daquilo que faziam antes às pessoas que estão à sua volta. Está bem? De qualquer forma, não é fácil de detectar. Não é nada fácil. Olá, Graça. Beijinho, Graça. Obrigada, Sónia. Os retiros são maravilhosos, transformadores. Farias tudo outra vez e farás em breve. Em breve farás outra vez. Muito bem. Sandra, não consegues assistir ao direito? Sandra Boa Vista, podes sair e entrar outra vez, está bem? Pode ser da tua internet, está bem? Nada, Silvia, dispõe. Vão partilhando o live para que mais pessoas se juntem aqui agora e possam depois, mais tarde também, passar na vossa wall e encontrar este live, está bem? Nunca sabemos quem é que podemos estar a ajudar e às vezes a salvar vidas. Então, muito importante tu teres consciência de que existe a tristeza e existe a depressão, são coisas diferentes, não é? A tristeza é comum, nós devemos senti-la, permite-nos elaborar aquilo que de menos bom nos acontece. Já a depressão, qualquer coisa mais profunda, uma angústia grande, uma tristeza muito profunda, incapacidade que se generaliza às várias dimensões da nossa vida, está bem? Atualmente existe uma certa pressão para não sentirmos tristeza. Como se a tristeza fosse uma perda de tempo, só que ela é essencial, está bem? Ela é essencial para que possamos elaborar aquilo que sentimos, para que possamos olhar para dentro de nós. Porque quando nós ficamos tristes, nós ficamos introspectivos, olhamos para dentro e podemos refletir. Caso contrário, passamos a vida a olhar para fora, a viver para fora. E se só vives para fora,
fazes fuga para a frente. Não refletes sobre aquilo que te vai acontecendo para reorganizar os teus sentimentos, está bem? Então, sentir tristeza é normal. Depressão já é patológico e é necessário procurar ajuda, está bem? Então, gostava de deixar a mensagem final, dizendo-te que, como diz, deixa-me aqui ver, o mais importante de tudo é tu realmente recuperares, caso estejas num estado depressivo, recuperares a alegria de viver. E queria-te deixar aqui uma frase do Augusto Cury, psiquiatra, que nos diz que os antidepressivos não curam o sentimento de culpa, nem tratam a angústia de solidão. Então, seja por culpa, por angústia, por uma perda que não consegues superar, ou porque apenas não consegues encontrar sentido na tua vida. E há muitas pessoas que deprimem atualmente por não encontrar sentido na sua vida, não há propósito de vida. Então eu vou dizer-te que sim, tu podes descobrir um novo propósito na tua vida. Sim, tu podes superar aquele luto de há não sei quantos anos. Sim, tu podes libertar-te de uma culpa que carregas às costas e que te faz viver no passado e não desfrutar desta vida. Porque esta vida é uma bênção que te foi dada e só tu podes aproveitá-la. Para isso, precisas de ter esperança, de acreditar nas tuas capacidades e de elaborar o teu futuro. Visualizar, idealizar. Porque enquanto tu estás viva ou vivo, é possível. Ao teu dispor, para te ajudar, caso pretendas, fala comigo. E nos nossos retiros podes também trabalhar muitas ferramentas que vão expandir a tua consciência e que, se calhar, vão fazer-te sair dos pensamentos negativos que te aprisionam, para que tu possas sentir que a vida é algo que tu podes conquistar. O prazer, a alegria, o amor e a gratidão estão ao dispor de qualquer ser humano. Então, aproveita esta vida. E talvez tenhas tido o diagnóstico de depressão para a vida toda, talvez tenham dito que vais passar a vida a tomar umas pastilhas, que não há solução. Desafio-te a questionar isso mesmo e a colocar a hipótese de dizeres adeus à depressão e entrares numa nova etapa de transformação. Participa no nosso retiro. Eu vou estar lá e o Mário também. Nós podemos ajudar-te. Ou fala connosco. De alguma forma nós podemos ajudar-te, se tu quiseres. Então vou despedir-me de ti. Até à próxima semana. E já sabes que podes encontrar os nossos diretos ou lives no nosso canal do YouTube. Subscreve no nosso canal do YouTube. Sabes também que temos umas maravilhosas meditações guiadas que podes aceder em qualquer parte onde estejas, desde que tenhas ligação à internet. Com elas tu podes trabalhar a tua mente para teres mais clareza, mais paz interior e até para dormires melhor. Então despeço-me de ti até à próxima semana. Traz alma à tua relação e apaixona-te pela vida.